4 situações. Esse foi o título, né, que eu encontrei para representar essa mensagem. Eu tô tentando assim liberar os irmãos no horário certo, para os irmãos que estão assistindo Gênesis, né, possam correr para casa e assistir. Mas só que hoje já está. Eu acho que eu vou ter que começar mais cedo a pregar, né? Mas vamos lá. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 11. Eu não gosto de pregar sobre pressão com tempo limitado, porque a gente fica assim estressado, né? E não raciocina direito, mas eu vou tentar resumir. Diz o seguinte: 2 Timóteo é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo, escrevendo ao jovem pastor Timóteo, seu discípulo, diz o seguinte: 2:11: palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. 4 coisas, são 4 situações. Então, a primeira situação é: se morrermos com ele, também com ele viveremos. O que significa isso? Se morrermos com ele. Esse morrermos com ele aqui tem 2 significados. O primeiro significado é a morte simbólica. Há uma morte simbólica, e essa morte é o batismo. O batismo tem vários significados, o batismo nas águas, mas um dos significados simbólicos do batismo é a morte, né? Eu vou ler só um versículo que está em Romanos capítulo 6. Não, eu vou ler mais de um, porque senão não dá para entender. Romanos 6, verso 3: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, verso 3, andemos nós também em novidade de vida. Aí vem o verso 8, com ele, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. glória do Pai. Então, irmãos, andemos nós também. Paulo diz para Timóteo, aí vem o verso 8: se morrermos com ele, se já morrermos, se morrermos com ele, também com ele viveremos. Então, a primeira morte aqui é a morte simbólica, no batismo, né? O batismo é um simbolismo da morte e também da ressurreição, porque quando sai da água você ressuscita, né? E o outro tipo de morte que Paulo está se referindo: se morrermos com Cristo, o crente tem que morrer, né? E aí, uma morte simbólica, que é essa do batismo, e a outra morte que o crente deve sofrer é a morte da vontade. Isso aqui pega muito na nossa vida, né? Olha só, a palavra vontade, a palavra original é eu, ego. No grego é ego eimi, eu sou, né? Ego é essa palavrinha aí. Então, a morte do ego, a morte da vontade. Eu lembro que tem uma passagem que Paulo diz assim: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então, isso aqui é duro, né? Se a gente for pensar bem, a gente vai perguntar: será que eu sou mesmo cristão?
Será que eu sou mesmo crente? Porque é a morte da vontade. Paulo diz no outro texto assim: nós pensamos assim, se um morreu por todos, logo todos morreram. A morte da vontade. E tem aqui outro versículo que ele diz assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e me siga. Então, irmãos, olha só, você acha que isso é fácil? A morte da vontade. O crente, o cristão, não tem vontade própria. O ego foi crucificado, o ego foi colocado na cruz, o ego morreu. Agora, o que é que nós pensamos, por exemplo, de um crente voluntarioso? Durante muito tempo nós tivemos lá na minha casa um livro chamado A Criança Voluntariosa. Voluntariosa, voluntas é vontade. É a criança que tem a vontade forte. Que tem a vontade forte, certamente terá grande dificuldade de abrir mão dela, né? E o crente voluntarioso? Será que um crente pode ser voluntarioso, já que o crente por si mesmo não tem mais vontade? É complicado, né? Mas nós temos que ser muito sinceros conosco mesmo, né? E aí o crente, aí Paulo diz assim: morro todos os dias, porque todos os dias nós temos a oportunidade de matar a nossa vontade, a morte da vontade, como Jesus disse, né? Pai, se for possível, passa de mim este cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Então pense aí, irmão, na sua vida, na sua casa, no seu emprego, nos seus relacionamentos, a sua vontade, o ego. Por isso que existe aquela palavra assim, uma pessoa egocêntrica, uma pessoa egoísta, egocêntrica, é que a vida dela é baseada na sua vontade. Ela procurará fazer a sua vontade a qualquer custo. É a carne, né? Então, mas Paulo está dizendo: se morrermos com ele também viveremos. É a primeira situação com Cristo. Essa é a morte. O crente é uma pessoa morta. Pelo menos aqui, esse é o ensino, né? Vamos lá, continuando. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Esse se sofrermos, na minha tradução aqui está: se sofrermos. Se sofrermos. Só que eu sei que eu examinei várias versões. Tem versão que diz assim, a NVU é uma, diz assim: se perseverarmos. Só que o sentido mesmo que ele está dizendo aqui, ó: se nós perseverarmos no meio do sofrimento, também com ele reinaremos. Ou seja, é uma coisa desagradável dizer, mas a gente precisa dizer, né? Porque é a vida cristã que nós estamos aqui. Nós estamos aqui desnudando o que é realmente ser crente, o que é a vida cristã, para depois nós não termos uma surpresa lá no final e descobrirmos que nós não éramos crentes. Então nós precisamos encarar agora. Se perseverarmos no meio do sofrimento até o fim, por isso que algumas versões traz se perseverarmos, mas aí não está dizendo muita coisa. Essa daqui está: se sofrermos. Essa aqui está dizendo se sofrermos. Então é perseverar no meio do sofrimento. O que significa, irmãos, que a vida cristã, por mais que a gente não queira dizer isso, mas é o que está escrito: a vida cristã consiste de muito sofrimento. Ele disse: se nós sofrermos e aguentarmos e perseverarmos até o fim nesse sofrimento, com ele reinaremos. Foi o que Jesus diz uma certa outra, Jesus disse assim: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Vida de sofrimento, a vida cristã. Ainda que no próprio texto, no capítulo 2, no verso 3, Paulo diz assim: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Então, irmãos, veja só, quem é que gosta de sofrer? Ninguém.
Até a pessoa que gosta de sofrer é uma perversão chamada masoquista, né? Masoquista é a pessoa que só sente prazer debaixo de sofrimento. O cristão não é masoquista, mas o cristão tem que ser realista e saber que a vida cristã, em grande parte pelo menos, consiste de sofrimento, de aflições, de lutas, de tentações. É a vida cristã. Alguém pode até dizer assim, mas então eu não quero ser crente não, porque eu não quero sofrer, né? Só que lá no final a recompensa vai estar lá no final. Eu acredito que uma grande diferença moderna agora, nos tempos que nós estamos vivendo hoje, pós-modernos, eu acredito que quando eu comecei a ser crente, ainda o evangelho era assim, tinha uma recompensa lá no final, mas de repente começou a entrar a doutrina seguinte: você que tem que ser feliz é agora, você tem que receber as bênçãos é agora. E aí de repente nós nos esquecemos de que a recompensa é lá no final da caminhada, e que agora vai ter muitas lutas, que agora vai ter muita provação, que agora vai ter muito sofrimento, vai ter muita aflição, é agora, porque nós estamos na prova. É por isso que Paulo diz aí, olha, se nós sofrermos, ou se perseverarmos no meio do sofrimento até o fim, se a gente aguentar, sem se desviar, sem apostatar, sem desistir, com ele também reinaremos. O cristão vai reinar na terra, né? Diz lá Apocalipse, vai dizer, quando ele ressuscitar, reinarão com Cristo durante 1000 anos, reinarão sobre a terra. O cristão vai reinar, só que não é para reinar agora. É por isso que entra a questão política, né? É muito difícil misturar o cristianismo com política, porque na política nós vamos colocar o governador é do nosso time, o presidente é do nosso time, todo mundo daí é do nosso time. Então nós vamos construir um paraíso terrestre para nós não sofrermos. Mas nós temos que nos ater aqui ao texto, olha. Se nós sofrermos com ele também reinaremos. Eu estou evitando citar os outros textos para abreviar, né? Mas eu vou ter que citar aqui um texto que, deixa eu ver onde é que está aqui. Filipenses 1:29. Olha só, tem muitos textos, eu vou citar só esse para economizar tempo, olha só. Filipenses 1:29. Porque a vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Olha só. Então ele está dizendo que o sofrimento faz parte do evangelho. Você já imaginou que mensagem mais indigesta? Que mensagem mais difícil? É por isso que muitas vezes somos tentados a adocicar o evangelho, a facilitar o evangelho, para que as pessoas venham, porque nós temos medo de que se nós pregarmos a mensagem, a verdadeira aqui, ninguém vai querer ser crente. Só que o Espírito Santo vai convencer aqueles que vão encarar o sofrimento, a luta, a batalha, as provas, porque a recompensa está lá no fim. Se sofrermos com ele também reinaremos. Ainda Colossenses 1:24. Vamos ver aqui, Colossenses 1:24. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Isso aqui tem uma mensagem tremenda. Significa que Jesus não cumpriu todo o sofrimento que ele deveria padecer. Aí vem, ele deixou uma parte do sofrimento para que a igreja cumprisse. Já pensou nisso? Isso é o evangelho. Não podemos enganar.
os irmãos, né? Aí eu digo, você está sofrendo? Depois Pedro vai dizer assim: se certifique de que seu sofrimento não é causado pelo pecado, e se o seu sofrimento não é causado pelo pecado, se alegre, porque significa então que Deus é que está colocando dentro de você essas provas. Ele diz, se nós sofrermos com Ele também reinaremos. Quatro situações com Jesus. Agora vamos para a terceira. Se o negarmos, também Ele nos negará. Olha, se o negarmos, também Ele nos negará. O que significa negar Jesus? Eu me lembro que Pedro negou a Jesus. Você lembra que Pedro negou a Jesus? Jesus disse assim: Pedro, porque Pedro disse assim: Senhor, eu estou pronto a te seguir até para a morte. Aí Jesus disse: na verdade te digo, Pedro, que não cantará, não, antes que o galo cante, hoje tu me negarás 3 vezes. E realmente Pedro negou Jesus 3 vezes diante das criadas e dos criados do sumo sacerdote. Pedro negou a Jesus. E aqui está dizendo, ó, se o negarmos, Ele nos negará. Só que Pedro depois foi restaurado, né? Depois Jesus aparece, depois da ressurreição, às margens do mar da Galileia, para restaurar Pedro. Pedro já estava tão assim decepcionado consigo mesmo, que ele abandonou o ministério e foi pescar, voltou a ser pescador no mar da Galileia com seus companheiros. Aí Jesus foi atrás dele, né? E Jesus chegou lá e falou: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? Mais do que estes, porque Pedro tinha dito: Senhor, se esses aí todos te abandonarem, eu não te abandono. Aí Jesus disse: Pedro, tu me amas mais do que estes? Ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu gosto de ti, né? Porque a palavra eu não vou desnudar aqui o que está no original, mas é isso aí, né? Eu gosto de ti ou eu te amo. É ágape ou filéu. E aí Jesus restaurou Pedro: apacenta minhas ovelhas. Jesus disse 3 vezes para Pedro: Pedro, se tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então, irmãos, mas aqui está escrito: se nós o negarmos, Ele nos negará. Então nós temos que ter cuidado para não negar Jesus. Eu vou avançar para o próximo ponto, né? A próxima situação, porque ela está imbricada com essa, né? Ele diz aí, verso 13: se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Então, tem 2 situações aqui: negar a Jesus ou ser infiel a Jesus. São 2 coisas diferentes. Então ele está dizendo assim: se nós formos infiéis a Jesus, Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Agora, se nós o negarmos, Ele nos negará. Então o que nós precisamos ter cuidado, nós devemos ter cuidado para não ser infiel a Jesus, mas temos que ter mais cuidado ainda para nós não negarmos, porque ele está dizendo aqui: se nós o negarmos, Ele nos negará. Aí você lembra lá de Mateus capítulo 7, quando Jesus disse assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome? Senhor, em Teu nome nós não expulsamos demônios? Senhor, em Teu nome nós não fizemos muitos milagres? Então vos direi claramente: não vos conheço, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então nós não queremos isso, né? Que Jesus nos negue diante do Pai, lá no final. Por isso que nós devemos nos esforçar e até vamos dizer assim, nós devemos nos examinar e ver vós mesmos se permanecerem na fé, para nós não negarmos a Jesus. Agora,
ser infiel a Jesus e negar Jesus são duas coisas diferentes. Então eu vou aqui fazer uma comparação com o casamento. Um homem e uma mulher casam, é uma aliança, né? A aliança da salvação que nós fazemos com Jesus é semelhante à aliança de casamento de um homem e uma mulher. Aí a pergunta é: se um dos dois do casamento, eu vou botar a mulher porque a mulher é a igreja aqui, né? Jesus é o homem aqui do relacionamento. Se a mulher for infiel ao homem no casamento, o homem vai tomar a seguinte decisão: eu vou permanecer fiel, ou então já que ela for infiel, eu vou ser infiel também. É a decisão que ele vai tomar. Aqui está dizendo que se nós formos infiéis a Jesus, ele permanece fiel. No caso do homem e da mulher, a infidelidade aqui é adultério, que estou falando, é adultério, né? É adultério, a infidelidade é adultério. Então Paulo está dizendo assim: se nós formos infiéis a Jesus, significa cometer pecado, algum pecado. Ele permanece fiel. Só que ele diz lá, na primeira carta de João assim: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Olha, ele é fiel e justo. Por quê? Porque a mulher foi lá e falou para o marido: eu fui infiel, eu pequei. Aí o marido tem que ser fiel e justo, né? Para perdoar os pecados. Porque Jesus está sendo fiel e justo. Então, pecado na nossa vida, ele está dizendo aí, infidelidade a Jesus. Mas se nós formos infiéis, ele permanece fiel. E aí ele vai nos perdoar na medida de nós nos arrependermos. Porque se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a imundícia. Agora, uma coisa no casamento, por exemplo, é haver pecado, infidelidade um contra o outro, né? A outra coisa é pedir o divórcio. A carta de divórcio é o rompimento do casamento, é a anulação da aliança. Isso aí é mais grave, porque a sociedade conjugal vai ser desfeita. Então, negar Jesus significa apresentar a carta de divórcio para ele. E aí nós temos que ter cuidado, irmãos, isso aí, ó. É claro que nós sabemos todos que a vida cristã é muito difícil, né? As tentações estão em nosso derredor todo dia, por todo lugar. Se todavia nós formos infiéis, nós temos que lembrar que tem remédio, né? Alguém até disse assim, o apóstolo Paulo escreveu isso para aquelas pessoas que já pecaram e que estão com a consciência abrasada, perderam a paz porque pecaram. Mas ele está dizendo, existe remédio, porque se nós formos infiéis, ele permanece fiel, ele não pode negar-se a si mesmo. Agora, se nós o negarmos, ou seja, pedir divórcio, aí diz assim, se nós o negarmos, ele nos negará. Nós não podemos pedir divórcio de Jesus. No caso, tem algumas atitudes que configuram o pedido de divórcio, a dissolução do casamento, ou da aliança conjugal, ou da aliança de salvação, que é o caso aqui de Jesus. Então vou deixar isso aí com os irmãos, né? Isso aqui, olha: se nós morrermos com ele também viveremos. Se nós sofrermos com ele também reinaremos. É lá na frente isso aí. O viver eu acho que ainda é por aqui agora, né? E aí essas duas situações aí, se nós formos infiéis, ele permanece fiel. É claro que nós temos que nos arrepender, né? Temos que nos arrepender dos nossos pecados, para que ele nos perdoar e nos purificar. Porque o pecado nos contamina, nos torna imundos, porque é uma contaminação espiritual. E aí, mas ele nos purifica, ele perdoa e purifica. Agora, se nós o negarmos, o que é negar? Às vezes a pessoa abandona Jesus, abandona a igreja. Eu fico perguntando assim, se o pessoal aí
os desigrejados. Eu acho que tem muita gente boa desigrejada pela decepção, né? Mas será que ser desigrejado configura negar Jesus? Não sei. Cada caso é um caso. Mas eu não correria esse risco, né? De abandonar Jesus, abandonar as coisas de Deus e se bandear para o lado do mundo. Ou seja, pedir o divórcio, anular a aliança de casamento com Jesus. Então, perseverança, né? Perseverança no meio do sofrimento até o fim, porque reinaremos lá no fim. Então, que essas 4 situações fiquem aí com os irmãos, para que os irmãos possam refletir e alinhar a sua vida, né,